Fala galera, Dilo Neto aqui na área para Esporte Press Brasil. O fim dessa semana conturbada, polêmica de adiamento do Fla-Flu e vitória do Flamengo por 2-1, mas alguns questionamentos ficaram na minha cabeça e talvez também na cabeça de vocês diante de tudo isso que aconteceu. Eu queria começar falando sobre o Flamengo. Parabéns à diretoria do Flamengo, que viu que tinha um problema a ser resolvido devido ao atraso do voo, e a diretoria do Flamengo entrou em ação, ligou para a FERJ, ligou para o Fluminense, entrou em contato com a CBF, falou com o Trump, ligou para a NASA, fez de tudo para defender os seus interesses e para poder resolver aquilo que era melhor para o seu elenco, para o clube e para a instituição. Sendo assim, conseguiu o que queria, que foi o adiamento da partida de sábado à noite para domingo à noite. Parabéns também ao time do Flamengo, que entrou no Fla-Flu com muita seriedade, merecia inclusive um resultado melhor, porque jogou melhor do que o Fluminense. Então parabéns à diretoria do Flamengo, e o único questionamento que eu deixo é o seguinte: será que o Flamengo também vai agir com a mesma reciprocidade caso tenha um adversário, seja o Fluminense ou seja outro participante do Campeonato Brasileiro, caso aconteça também um problema de logística, de atraso de voo com o adversário? Será que o Flamengo também vai agir com a mesma reciprocidade? Acho difícil, mas uma pergunta que eu deixo aí para vocês. Queria falar também sobre a CBF. A CBF teve um peso e duas medidas nessa situação. Teve a situação do Mirassol, que começou um jogo no domingo e devido às chuvas terminou o jogo contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista na segunda-feira, e tinha um jogo na quarta-feira em Belém do Pará. O Mirassol também solicitou que houvesse um adiamento dessa partida contra o Remo e a CBF recusou. Ou seja, por que a CBF então recusa o pedido do Mirassol e aceita e acata o pedido do Flamengo? Será que a CBF reconheceu o erro que teve contra o Mirassol e entendeu que cometeu um erro e agiu corretamente contra o Flamengo? Será que a CBF agora vai rever essa forma e esses tipos de pedido, né, que foram feitos, né? Ou a CBF vai continuar privilegiando alguns clubes e em detrimento de outros, ferindo, sem dúvida nenhuma, a isonomia do campeonato? E eu queria falar também sobre o Fluminense. Sobre o Fluminense é a parte mais complicada da história. Por quê? Porque algumas pessoas até entenderam a posição do clube no sentido de compreender que houve esse problema de atraso com o Flamengo e, sendo assim, aceitar que o jogo fosse adiado, né? Uma atitude nobre do Fluminense. Só que o Fluminense não pode, a sua diretoria, ela não pode tomar uma atitude em que prejudique a sua própria instituição, a sua própria torcida, o seu próprio elenco. O que aconteceu? O jogo já tinha um check-in aberto, o jogo já estava programado para sábado à noite, os torcedores, eles já tinham comprado ingresso, vários torcedores, inclusive, já tinham comprado passagem para ir ao Rio de Janeiro. Como que fica a situação desses torcedores? Como é que a diretoria toma uma decisão, acata uma decisão que prejudica o seu maior patrimônio, que é a sua torcida? O outro ponto a ser lembrado é que o elenco, como bem disse o Samuel Xavier na sua entrevista, ele não teve a possibilidade de opinar sobre o assunto. O elenco do Fluminense teria folga no domingo, e o elenco perde a sua folga no domingo, talvez já tivesse programado coisa com a família. E quem que está de folga hoje, que é segunda? O Flamengo. E o Fluminense hoje está treinando para o jogo de quarta-feira. O Fluminense também perdeu um dia de preparação para esse importante jogo de quarta-feira contra o Independente Rivadavia pela Libertadores, na qual o Fluminense precisa muito da vitória, já que sofreu um empate no primeiro jogo. Então o Fluminense perdeu um dia de treino, perdeu a folga do elenco, comprometeu a credibilidade com a sua própria torcida, e de uma forma unânime a gente observa uma revolta da torcida com a diretoria. Então, essa decisão que foi tomada pela diretoria do Fluminense prejudicou a própria instituição. Então, pessoal, a minha dúvida é o seguinte: será que essa diretoria vai conseguir reverter esse estrago? Será que vai conseguir reverter essa desconexão que aconteceu entre diretoria e torcida?
torcida, entre diretoria e elenco do Fluminense. Fluminense que tinha um semestre muito promissor, mas que pode ficar totalmente comprometido pela atitude que aconteceu durante essa semana. Então coloquem aí nos comentários, me fala o que vocês acham dessas perguntas aí que eu fiz, porque está na minha cabeça, talvez fique na cabeça de vocês também. Um grande abraço, tamo junto, valeu!